Louvado seja Deus. Você já percebeu que aquilo que vem, volta? É isso que Deus nos mostra nessa palavra, no livro de Esther. Porque a lei da semeadura, ela é certa. Aquilo que planta, se colhe. E Deus tem algo para falar com a tua vida, para com a minha vida. Deus tem respostas para as suas orações, para aquilo que você muitas vezes não tem entendido. Você está vivendo situações que você não entende. Você chora, você se pergunta, você ora a Deus. Você está aí falando com Deus, se questionando. Tantas dificuldades, tantas humilhações, desprezo. Parece que você foi esquecida. Você foi esquecido. Mas Deus vai falar com você, Deus vai falar comigo nessa palavra que está no livro de Esther, capítulo de número 6. Iremos ler e ouvir a palavra de Deus no capítulo de número 6, versículo 1 ao versículo de número 11. Amém? Capítulo 6, versículo de número 1 ao versículo de número 11. Livro de Esther. E a palavra do Senhor diz: naquela mesma noite, fugiu o sono do rei. Amém? Na paz do Senhor Jesus. E mandou trazer o livro das memórias das crônicas. E se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícia de Bigtã e de Teres, 2 eunucos do rei, dos da guarda da porta, de que procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. Então disse o rei: que honra e galardão se deu por isso a Mardoqueu? E os jovens do rei, seus servos, disseram: coisa nenhuma se lhe fez. Então disse o rei: quem está no pátio? E Amã tinha entrado no pátio exterior do rei para dizer ao rei que enforcassem a Mardoqueu na forca que ele tinha preparado. E os jovens do rei lhe disseram: eis que Amã está aí no pátio. E disse o rei que entrasse. E entrando Amã, o rei lhe disse: que se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada? Então Amã disse no seu coração: de quem se agradará o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Pelo que disse Amã ao rei: quanto ao homem de cuja honra o rei se agrada, traga a veste real de que o rei se costuma vestir. Monte também o cavalo em que o rei costuma andar montado, e ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça. E entregue-se a veste e o cavalo à mão de um dos príncipes do rei, dos maiores senhores, e vistam dele aquele homem de cuja honra se agrada. E levem-no a cavalo pelas ruas da cidade. E apregou-se diante dele: assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. Então disse o rei a Amã: apresenta-te, toma a veste e o cavalo, como disseste, e faze assim para com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei.
coisa nenhuma deixes cair de tudo quanto disseste. E Amã tomou a veste e o cavalo, e vestiu a Mardoqueu, e levou o cavalo pelas ruas da cidade, e apregoou diante dele: assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. Amém? Louvado seja Deus, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amém? Um bom dia, Luciana, Eliane, Liliane e Rubinho. Que Deus abençoe. Sejam todos bem-vindos. Livro de Esther, capítulo 6, versículo 1 ao versículo de número 11. Palavra de Deus para as nossas vidas. É assim, né? E aqui a história nos é bem fácil de ser entendida, bem clara, bem nítida para o nosso entendimento. Amã era um dos principais ali, era o braço direito do rei, o rei Assuero. E Mardoqueu, que ficava à porta do palácio, Mardoqueu, que era primo de Esther, uma jovem simples, humilde, que foi criada pelo seu primo Mardoqueu, e Deus, como Deus ele honra e levanta aqueles que se humilham a si mesmo, Deus exalta. Deus colocou Esther para ser rainha no palácio. Ela foi escolhida. Ela foi escolhida. E Mardoqueu, ele ficava à porta do palácio. E ali sempre à espreita, sempre vigilante, observando. E ele percebeu algo diferente entre dois homens ali, dois eunucos do rei, Bigtã e Teres. Esses dois eunucos, esses dois que faziam de conta que estavam a favor do rei, eles tramaram contra o rei Assuero. Eles tramaram em destruir o rei Assuero. E como Deus não deixa nada escondido aos seus quando ele quer mostrar, ele fez com que Mardoqueu ouvisse a trama do maligno, a reunião, aquilo que o inimigo estava arquitetando contra o rei Assuero. E Mardoqueu, ele ouve, ele avisa os guardas, e Bigtã e Teres são destruídos, são tirados e são destruídos. E essa atitude de Mardoqueu, essa bondade de Mardoqueu para com o rei Assuero, esse posicionamento do rei Assuero foi escrito no livro das crônicas, sabe, num livro de memórias. E aqui no versículo 1, capítulo 6, a palavra do Senhor diz que naquela mesma noite fugiu o sono do rei. Entenda que naquela época, da atitude de Mardoqueu, de fazer o bem, de proteger, de não aceitar o mal, que se posicionou ali contra o mal, contra a trama do maligno. Ou seja, ele deu, como se diz, a cara a bater. Assim, avisando a astúcia do maligno, a trama de Bigtã e Teres.
E ali estava escrito, anotado: assim é o que você faz em prol do reino, o reino de Deus. Tudo que você faz de bondade, preservando, cuidando, guardando, vigiando, atento aí, posicionado na porta, na brecha. Você está aí, atento, e você não se cala, você não se conforma, você está aí como um atalaia, só observando as tramas do maligno. E Deus, ele por mais que você não veja recompensa aí no momento, mas saiba que está tudo anotado, que quando chegar o dia, amém, Marilene, Vanessa, Mirela, Solange, Fernanda Alves, Luciana, Marleide, entenda que tudo está anotado no céu, o que você faz. E aí talvez pareça que as pessoas não estão reconhecendo isso, as pessoas não estão percebendo a bondade que você faz, não estão vendo o seu esforço em prol do reino. Parece que as pessoas não estão te vendo, não estão te reconhecendo. Mas não espere reconhecimento humano. Não espere, o reconhecimento vai vir de Deus. Deus vai agir na hora certa. Amém, Judite? Pastor John, Mãe Miriam. O reconhecimento, a honra vai vir de Deus, porque está escrito no memorial tudo que você fez. O teu trabalho, o teu esforço, a tua renúncia, a bondade do teu coração, a intenção do teu coração em prol do reino de Deus. Deus pode fazer numa noite qualquer, assim como nessa noite. Alguém perdeu o sono para se lembrar das tuas obras. Alguém pode perder o sono. Amém, Edna? Márcia, Jadielza, Deus pode fazer alguém perder o sono. Ele incomoda alguém, ele tira a paz de alguém para se lembrar. Para que abra o livro das crônicas e através de uma bondade, através de uma renúncia, através de algo que você fez, Deus venha te honrar. Entenda isso, que tudo que você faz para Deus gera uma recompensa. Mas Deus, ele sabe se você está fazendo por causa da recompensa, se é por interesse, igual como Amã. O coração de Amã era para interesse. Por que ele tinha bronca, ele tinha raiva de Mardoqueu? Porque quando Amã passava diante de Mardoqueu, Mardoqueu não se prostrava diante dele. Ele era judeu, ele temia Deus, não era como Amã, que adorava os seus deuses. Não. Ali vivia naquele povo persa, aquele povo que tinha outros deuses, que não tinha a adoração a um Deus só como Mardoqueu, não temia a Deus. E Amã ficava com raiva, irado, porque ele queria glória, ele queria honra, ele queria a satisfação, ele queria se aparecer, porque tem pessoas que precisam disso, tem pessoas que precisam ser honradas, ser bajuladas,
Elas precisam do seu ego massageado através de elogios, de reconhecimento humano. Tem pessoas que são assim. Elas necessitam de reconhecimento humano. Elas necessitam de honra, de vanglória. E elas não se contentam, elas querem mais poder a cada momento, elas querem mais, querem mais. Porque um abismo leva a outro abismo. Então, a pessoa, ela tá tão autossuficiente, tão se achando que ela precisa alimentar isso. E para não bastar a ira que ele tinha de Mardoqueu, porque ele construiu uma forca para matar Mardoqueu. Ele estava ali no palácio para contar, para falar para o rei Assuero, para que o rei enforcasse Mardoqueu na forca que ele tinha preparado. E para não se contentando com isso, o inimigo é assim. Aquele que é maligno, aquele que é perverso, ele não quer só destruir a sua vida. Ele quer destruir os seus. Ele quer destruir o seu povo. Este povo aí que convive com você. Para não se contentar somente destruindo Mardoqueu, ele arma algo para destruir o povo de Deus, o povo judeu. Olha como o inimigo ele é astuto. Por causa de um. Olha a trama que ele arma. Olha só aquilo que ele vem fazendo nas ocultas. É assim. O inimigo ele fica nas beiradas assim, ó, nos cantos, ele fica nas ocultas, por trás, tramando, arquitetando, montando forca, abrindo sepultura. É assim. Armou forca para Mardoqueu, ser enforcado. Armou a destruição, a morte, o extermínio do povo judeu, o povo de Mardoqueu. Porque o inimigo ele não se contenta em afetar somente você. O inimigo ele quer afetar os seus. O inimigo quer afetar os seus filhos. Ele quer afetar aí as suas ovelhas. O inimigo ele quer afetar o seu marido, a sua esposa, seu pai, sua mãe. Ele quer afetar aí a sua parentela, a sua família, as pessoas aí no teu trabalho, seus colegas de trabalho. O inimigo ele quer afetar aí, ó, todo esse bairro, essa cidade, essa nação. O inimigo ele é assim. Ele não se contenta somente tentar destruir você. A ira do maligno é assim contra a nossa vida. Mas quando você é servo de Deus, serva de Deus, você está ali na brecha, você está ali na porta, você está ali vigiante, atento. Você não se corrompe, não se vende. Você não se prostra diante de soberbos, diante de exaltados. Você não baixa a guarda, você não baixa aí diante daquele que vem tentar te influenciar a pecar contra Deus, a se prostrar diante de ídolos. Você não vai nesse fluxo. Você não se contamina.
Porque você está posicionada, você está posicionado. Você sabe quem você serve. Você sabe quem cuida de você. Você sabe quem vai te honrar. Por isso que você faz como Mardoqueu, você faz o bem. Você não deixa o mal avançar. Você impede o mal de agir aí. Você se posiciona, se põe à frente, mesmo que talvez você sofra consequências, mas você não deixa o mal se alastrar. Você se posiciona, assim como fez Mardoqueu. E você não faz nada por interesse, por reconhecimento de pessoas, de homens, por algo em troca. Não, você não faz. Você não faz esperando alguém te trazer algo por uma bondade que você faz. Não, você faz porque você tem Deus no seu coração. Porque você serve a Deus. Você tem um coração limpo. Ainda que nas suas fraquezas, nas suas fragilidades, mas você tem um coração limpo. Porque Jesus disse: os limpos de coração verão a Deus. Os misericordiosos alcançarão misericórdia. Deus quer os pacificadores. Aqueles que vêm trazer calmaria, apaziguar, acalmar. Então o inimigo ele tenta contra aí o rei, contra o reino, que afetando o rei vai afetar o reino. Mardoqueu ele se posiciona. Não, tá errado isso, o inimigo tá tramando isso. E ele ali, como na torre de vigia, como atalaia, ele avista, ele se posiciona. Ele toma uma atitude. Ele não deixa o mal se alastrar. E ele não faz isso por reconhecimento, por algo em troca, para se aparecer, para se mostrar como amante. Não. Mardoqueu é humilde. Ele tem um coração humilde. Ele só quer servir a Deus. Só quer cuidar daquilo que Deus o colocou. Ele se preocupa ali com o seu povo, com aquela que ele criou, Esther, que Deus honrou ela ali. Através de Mardoqueu. Ali a criação, Mardoqueu ensinando. Assim como diz a Bíblia, ensina a criança o caminho que se deve andar, que quando crescer não se desviará. Não se desviará dele. Mardoqueu fez a sua parte. Muito bem feito. E ali Esther foi honrada. Esther pelo nome de Hadassa. Ela foi honrada e foi colocada no lugar alto. Foi colocada no lugar de destaque. Uma jovem simples, humilde. Deus faz assim, Deus tira dentro dos monturos, aonde ninguém valoriza, onde ninguém dá valor, aonde ninguém te vê. E Deus, ele vai lá, ele causa uma situação. Rainha Vasti, na sua arrogância, na sua soberba, não vou lá, não vou me apresentar diante do rei, não vou obedecer. E pela desobediência dela, Deus tira a desobediente para colocar uma obediente. E é assim que Deus faz. E Mardoqueu instruiu muito bem Hadassa, que está como Rainha Esther. E Mardoqueu continua na mesma posição. Mas ele que criou Esther e ela está sendo honrada. Mas entenda que tudo que você faz gera um retorno, seja de bom, seja de ruim. Tudo que nós fazemos gera um retorno. Aquilo que nós plantamos, nós iremos colher. E chega um dia, quando Deus quer te honrar, entenda isso. Quando Deus quer te honrar, chega o dia, chega a hora, ninguém pode impedir. Deus tira sono, Deus incomoda alguém, Deus traz a memória
Deus faz algo acontecer. Entenda isso. Então não queira compreender como que Deus vai fazer. Saiba que Deus vai fazer. Ele tem a estratégia, o jeito certo, o tempo certo, as pessoas certas para usar, para te abençoar. E ali, o rei perdeu o sono, pediu para que trouxesse o livro das memórias, das crônicas, e lá eles estavam lendo, né, para o rei, e achou ali, chegou bem na parte onde estava escrito. Você pensa que é coincidência? Bem na hora que Mardoqueu estava ali esperando para... Bem na hora que Amã estava ali esperando para falar para o rei enforcar o Mardoqueu, na forca que ele tinha preparado. Nada é coincidência. Entenda que Deus tem o tempo certo para te dar o livramento, não somente para você, mas para os seus. Porque Deus está vendo tudo. Deus está vendo o que estão tramando contra você, contra o seu povo, contra os seus. Deus está vendo aquilo que eles fizeram, aquilo que eles estão tramando e aquilo que você fez. Aquilo que você está fazendo, aquilo que você está sendo. Assim fizeram com Jesus. Tramaram. Tanta astúcia, tanta coisa. Conviviam ali, todo mundo junto, e armaram para Jesus. Mas entenda que tudo teve um propósito. Tudo teve um propósito. O inimigo queria, desonrar, mas Deus ele honra. Ele honrou Jesus. E assim, você que permanecer, perseverar, Deus vai te honrar. Não se venda. Continue aí na posição, servindo a Deus como servo humilde, perseverante. E quando achou-se escrito ali que Mardoqueu tinha feito algo de bom ali para com o rei Assuero, sobre dar a notícia de Bigtã e Teres, o rei disse: mas o que fizeram para ele? Que recompensa que deram para esse Mardoqueu? Que honra e que galardão se deu por isso a Mardoqueu? E os jovens do rei disseram: coisa nenhuma se fez. Porque o rei, ouvindo isso, falou: não. O que fizeram para ele? Não fez nada. Não, mas precisa fazer alguma coisa. Precisa fazer alguma coisa. Imagina o rei. Não, tem que recompensar. Ele fez uma bondade, ele agiu com uma atitude de honra. E ali, Amã estava lá no pátio. Já com tudo já arquitetado, com as ferramentas já preparadas. Mas entenda que nenhuma ferramenta preparada contra a tua vida, contra os teus, contra este povo aí, vai prosperar. Nenhuma ferramenta preparada contra os escolhidos de Deus, o povo de Deus vai prosperar. E os jovens lhes disseram: Amã está no pátio. E o rei mandou Amã entrar e perguntou para Amã. Amã entrou e o rei disse assim: ô Amã, que faz, hein, para um homem cujo rei se agrada e quer honrar, hein? E Amã, tendo certeza que era ele. Olha como que é, as coisas. Como que são as coisas. Como que Deus ele faz assim, ele reverte as coisas. Como que Deus reverte as coisas, situações.
Assim, Satanás tentou de todas as formas. Foi lá tentar Jesus no deserto, quando Jesus estava jejuando, tentando todas as formas, corromper, comprar. Mas quem é firmado não se vende, não se corrompe. E Jesus é o nosso maior exemplo. Você não vai se vender, não vai se corromper, você vai cumprir o propósito. Jesus cumpriu o propósito, Ele venceu. Ele diz que nós somos mais que vencedores nele. Ele morreu naquela cruz para nos salvar. Ele perseverou até o fim para nos dar a salvação, e nós, se perseverarmos até o fim, seremos salvos. Continua, não é em vão, não é perdido. Esse esforço, esse tempo, você ficar aí, vigilante, não é perdido esse tempo. Não é perdido você fazer o bem. Não é perdido você ajudar. Não é perdido você que ajuda com uma ajuda financeira, um alimento, uma roupa, um calçado. Não é perdido quando você investe o teu tempo para falar para alguém de Jesus, alimentar alguém de forma espiritual, orar por alguém, interceder. Não é perdido você ajudar missões, você enviar em missões, você orar por missões. Não é perdido você continuar perseverando aí, orando pelo teu casamento, pela tua família, pelos teus filhos, pelos teus netos, pelos teus avós, pelos teus pais. Você orar por aqueles que te perseguem. Não é perdido. Não é perdido quando você age com bondade em meio à maldade. Quando você se posiciona mesmo sabendo que você pode sofrer ataques, sofrer ameaças aí. Não é perdido, entenda isso, não é perdido. Não é perdido. Deus vai honrar a sua fé. Deus vai honrar a tua obediência, a tua humildade. Ele diz em sua palavra que aquele que se humilha a si mesmo, Deus exaltará. Você que vive aí, que não vive aí por barganha, por troca, por interesse. Não, você faz porque você quer o bem, você tem o bem. Você só dá aquilo que você tem, então você tem bondade, você transmite, você transborda a bondade, você exala a bondade, você fala da bondade, você vive bondade. E Amã, ele vai colher aquilo que ele está semeando. E Amã é assim, por isso que a palavra de Deus diz que envergonhados e confundidos serão aqueles que vêm contra o povo de Deus. Ele será envergonhado e confundido. Olha, se confundindo aqui, achando que é ele. O rei falando, o que a gente pode fazer? O que eu posso fazer, o rei, de recompensar em um homem que o rei se agrada? E ele se achando, né? Ele, o enganador, o mentiroso, fazendo o papel de Satanás, acabou sendo enganado. Deus, ele mesmo, Deus, ele permite até o inimigo se confundir. Quando ele trama contra os escolhidos de Deus. E Deus, ele reverte aquilo que era para maldição, aquilo que era para morte, ele reverte em vida, em bênção. E Amã dizendo, só pode ser eu. De quem se agradará o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Quem que o rei pode se agradar além de mim? Eu sou o mais honrado. Eu sou o melhor de todos. É assim.
a soberba, ela procede à queda. Mas a humildade, ela procede à honra. Tá entendendo? Aquele que é soberbo, Deus o abaterá. Mas aquele que se humilha a si mesmo, Deus exaltará. Então, a soberba, ela antecipa a sua queda, a sua destruição, a sua própria destruição. Ou seja, a pessoa que é soberba, ela está chamando para si a sua própria queda, a sua própria vergonha, a sua própria destruição, a sua própria arrancada de máscara para desmascarar essa falsidade. A soberba, ela tá aí levando a caminho a própria vergonha. A pessoa que é soberba, ela está, ela mesma, por causa da sua soberba. Por quê? Porque não reconhece os seus erros. Porque não ouve as pessoas, ela sempre está certa, ela sempre tem razão. É assim. A pessoa que é soberba, ela não aceita ser corrigida. Ela não aceita conselhos, porque ela sempre está certa. Ela nunca está errada. Ou ela pode dizer que está errada ali, né? Fazendo de conta, mas sempre se justifica alguma coisa. Ela sempre se justifica os seus erros. Ah, eu errei, mas porque fulano é assim. Eu errei, mas também você está errado. É assim, a pessoa que é soberba, autossuficiente, ela sempre vai arrumar uma justificativa pelos seus erros. Mas ela não vai assumir, confessar arrependida ali. Talvez ela pode ter remorso, porque ela agiu de forma errada, assim como Judas. Judas sentiu remorso. A Bíblia diz que ele se arrependeu, mas esse arrependimento, no original, é remorso. Ele jogou lá as 30 moedas de prata, devolvendo aquilo que ele recebeu para trair Jesus com um beijo. Ele vendo o sofrimento de Jesus. Aquele que conviveu com Jesus, olha o detalhe, aquele que foi servido por Jesus, aquele que ouviu os ensinamentos, que viu os milagres, que Jesus deu crédito para ele, deu um cargo para ele, uma função importante. Jesus honrou Judas no ministério como tesoureiro, como aquele que ficava com a bolsa, guardava o dinheiro. E ele vendo, ele sabia que Jesus era inocente. E ali todo aquele sofrimento de Jesus, toda a dor. Ele sabendo que Jesus era inocente. E ele, por ele, através dele, Jesus estava sofrendo. Jesus estava a caminho do Calvário. Com muita dor, muito sofrimento. O inocente. E por isso, Judas, vendo tudo aquilo, veio uma culpa. Mas não é uma culpa de arrependimento. É uma culpa de remorso. Ele não se arrependeu. Para que ele fosse regenerado, sabe? Aquele arrependimento genuíno, verdadeiro, não. Era um remorso. Porque aquele que só sente remorso, não se arrepende, ele vai sentir remorso por aquele ato, mas ele vai continuar. Uma próxima oportunidade, ele vai trair de novo. Ele vai mentir de novo. Ele vai enganar de novo. Tá entendendo? O remorso é diferente do arrependimento. O remorso é aquela culpa que vem, por que eu fiz isso, né? Você compadece naquele momento só. Não traz uma regeneração.
Não é como o arrependimento genuíno, o arrependimento verdadeiro que traz uma transformação de vida. Ou seja, eu fiz, me arrependi, não vou fazer mais. Eu já passei por isso, eu vi e me vem o temor através desse temor, desse arrependimento verdadeiro, eu não vou cometer mais esse erro. Vou pensar 30, 50 vezes mais antes de fazer algo assim, antes de falar algo. Então, tem pessoas que têm remorso. Mas essas pessoas assim, é como Judas, filho da perdição. Eles vivem perturbados, não têm paz. Aqueles que tramam contra os inocentes, aqueles que armam contra os inocentes, aquele que é povo de Deus, eles não têm paz. Não têm uma vida em paz. Pode assim ter momentos felizes, né? Tá ali, conversa com um, conversa com outro, né? Aparentemente no meio social, na sociedade, na sua vizinhança, é uma das melhores pessoas. E ela se acha a perfeita, a pessoa maravilhosa. Assim como a mãe sentia o melhor. Como diz, né? O cara, a pessoa, aquele que tinha que ser exaltado. Nossa, eu sou a melhor amiga, eu sou a melhor vizinha, eu sou o melhor amigo, eu sou o melhor vizinho, eu sou o melhor colega de trabalho. Eu sou assim. Mas age na mentira, age na falsidade. E as pessoas que estão perto não percebem isso. Tá entendendo? Até Deus desmascarar, a pessoa não percebe. E através do engano que está nessa pessoa, que é a mãe, ela engana outras pessoas, sabe? Ela quer glória, ela quer elogio, ela quer ser a maravilhosa, a gente boa. O gente boa, nossa, eu sou a amiga, o amigo, o colega, a que dá conselho, a brincalhona, o brincalhão. Eu sou querida na minha cidade, eu sou querido na minha cidade, no meu trabalho, na minha igreja. Eu sou simpática. Mas se for como a mãe, que tem um espírito de engano e que engana as pessoas, chega o dia de Deus arrancar a máscara. Chega o dia de Deus mostrar o seu verdadeiro caráter. Chega o momento enquanto a pessoa é apertada ali e acaba ali Deus mostrando a sua essência. Porque a gente conhece as pessoas, percebe isso, o que realmente tem dentro delas, quando você dá poder para elas. E também, sabe, quando nós conhecemos as pessoas, quando se tira o poder das pessoas. Aí você vai começar a conhecer quem realmente tem dentro dela. Quando você dá poder a ela e quando você tira o poder. Aí você vai perceber se a pessoa ela é humilde, se ela é verdadeira, se ela está contigo,
se ela chora mesmo com você, se ela se alegra mesmo com você, é quando você dá o poder a ela e quando você tira o poder. Quando é dado o poder a ela e quando é tirado o poder dela. Aí ela se revela. E quando ela não se revela, Deus tira a máscara. Deus causa uma situação assim, ó, sabe? Um rebuliço. E o rebuliço é a favor de Mardoqueu. O rebuliço é a favor de Mardoqueu. É em favor sempre do bem. Sempre é para colocar as coisas no lugar, para ter vida. Não é para causar morte, não. Deus vai mostrar aí. Deus vai te dar discernimento. Ele está, através dessa palavra, está abrindo os teus olhos. Mas é os teus olhos espirituais. Você vai começar a enxergar, porque Deus vai revelar aí para você. Você vai se lembrar dessa palavra. Deus vai começar a mostrar para você aí coisas ocultas que você não enxergava. Deus vai começar a mostrar para você aí, para você ter discernimento, para você vigiar. Não é para você ter raiva, não é para você desfazer, não é dessas pessoas, não é para você tratar mal, não, pelo contrário. Você vai fazer como Jesus, que Jesus é o nosso maior exemplo a ser vivido. Jesus tratava Judas como amigo, convivia com Judas, sentava à mesa, sabendo que ele ia trair, sabendo que ele iria o vender. E sabe como que é o inimigo? Ele traz, sabe como? Com um beijo. É mais dolorido. A traição pela falsidade. Por isso que às vezes é melhor a gente lidar com pessoas sanguíneas, mas que são verdadeiras. Que fala a verdade, mas que não enganam e não fala na sua frente, mas fala pelas suas costas. É melhor lidar com pessoas que expõem a verdade diante de você. Porque tem pessoas que não expõem a verdade perante você, mas expõem nas tuas costas, falando mal de você, tentando denegrir a sua imagem, tentando fazer as pessoas a ficar contra você, armando um decreto, tentando fazer algo para que você seja cancelado, cancelada, para que as pessoas não te acompanhem, para que as pessoas não estejam com você, para que as pessoas não creiam em você, para que as pessoas te odeiem ou tenham um mau pensamento a teu respeito, para que as pessoas te abandonem. É assim, o inimigo ele quer desconstruir uma imagem que Deus fez de você, ou seja, imagem, eu falo imagem, é como se fosse o nome, a sua reputação. Mas entenda que Deus, Ele te protege, Ele é o teu escudo, Ele é a tua proteção. Então Ele mesmo preserva você. Ele diz no Salmo 121 que Ele é o guarda de Israel. Ele não dorme, Ele não cochila. Então nós que somos limitados, precisamos dormir, nós podemos dormir tranquilos, porque Ele
está nos guardando. Enquanto nós dormimos, enquanto nós cochilamos, Ele não dorme e não cochila. Ele diz: o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. Ele guarda a nossa alma. Ele é a nossa sombra, a nossa direita. Ele está perto de nós. Ele está conosco. E aqueles que temem a Deus, a Bíblia diz que Ele coloca anjo acampado ao nosso redor para nos livrar e nos guardar. Então, quando o mal vem na sua comitiva para tentar contra a nossa vida, tem anjo acampado. Pode vir milhares. Ali, na época do rei Senaqueribe, se juntaram 185 mil homens. Mas bastou uma ordem de Deus, um anjo destruiu 185 mil. Pode vir 10 milhares contra você. Entenda que Deus não deixa de tocar. Deus não deixa o inimigo. Aqueles que são nascidos de Deus, o maligno não toca. Não toca. Entenda isso, você precisa acreditar, você precisa confiar. Por isso que a necessidade de você estar como Mardoqueu, posicionada, posicionado. Não se vende, não se corrompe, não se contamina, não se prostra. Não, você se mantém aí, ó. Porque você conhece a palavra de Deus. Você sabe quem você é, o que Deus já fez na sua vida, o que Deus faz nos meios seus. Tá honrando aí, ó, como honrou a filha de Mardoqueu. É como filha, criou como filha. É prima, mas ele criou como filha. Tá honrando aí, ó, os teus. Assim como honrou Esther. Deus está abençoando aí. Você sabe quem Ele é na sua vida e quem você é para Ele. Você é filha, você mulher é filha de Deus. Você homem é filho de Deus. Você que está aí, ó, em obediência, em renúncia. A cada dia, orando a Deus como Davi: Senhor, cria em mim um coração puro, renova em mim um espírito reto, mas não retire de mim a tua presença. Você se preocupa com a presença de Deus, você não se preocupa com o trono, com o cargo, com a função, com as coisas dessa vida, você se preocupa com a presença de Deus. Isso é mais importante. E Deus, como Ele é recompensador, galardoador, através da presença de Deus na sua vida, Ele vai te abençoar, Ele vai prover. Ele vai cuidar de você e dos teus. Saul se preocupava com a sua função, com o seu cargo, com o trono, e perdeu a presença. Por quê? Porque brotou uma raiz de amargura. Ali a inveja. E o fim é isso. É morte e destruição para aqueles que tramam mal contra aqueles que são de Deus. Mas Davi não. Davi errou muito, errou feio, errou, assim como eu e você. Mas não permanece no erro. Nós vamos viver as consequências que nós cometemos. Sim, porque foram sementes que foram lançadas nas palavras. Por isso, a cada dia nós temos que vigiar. Por isso nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós estamos semeando de sementes. Por isso nós temos que estar atentos. Está entendendo isso? A cada erro é um aprendizado. Então, nós aprendemos com nossos próprios erros. Você lembra dos seus erros? Quando você vai agir, Deus te traz a memória, o Espírito Santo fala: olha, cuidado, né? Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Deus é tão maravilhoso que Ele nos alerta, né? Ele nos ensina através da palavra de Deus. E Amã tinha certeza que ele iria ser honrado. Ele era a pessoa boazinha, o que tinha que receber a honra, porque assim,
é como um narcisista, né? Se fala muito hoje sobre narcisista. É assim. E aí ele expõe aquilo que ele quer, tendo a certeza no engano dele, que estava nele, e ele enganando as pessoas ali ao seu redor, mas engana só quem não tem visão espiritual, quem não tem discernimento, porque a Mardoqueu ele não enganava não. Mardoqueu não se prostrava. Por isso, quando você não se deixa ser enganado, porque você tem visão, você tem discernimento, e não se prostra aí, não se vende, não se corrompe, o inimigo se enfurece contra você. Se enfurece contra você e não se contentando, ele se enfurece contra os teus, contra o teu povo, tua casa, tua família, teu trabalho, a tua empresa, com os teus, os funcionários, com as tuas coisas aí. Ele quer agir, ele não se contenta em destruir você, ele vai tentar na área financeira, na saúde, ele vai tentar aí, no carro, na casa, ele vai tentar, nos bens materiais, nas obras das tuas mãos, aquilo que você faz, ele vai tentar armar alguma coisa aí. Mas entenda que Deus ele te dá livramento. O inimigo vai colher aquilo que você está plantando. Calma, é melhor o final das coisas que o começo dela. Deus, ele te guarda, entenda isso, que ele te guarda. Só obedece, se mantém aí, na posição de servo de Deus, temente a Deus, serva de Deus, que teme a Deus, que honra a Deus, que não se corrompe, não se vende, não se prostra, não se corrompe, não se contamina. E aí a mãe ele põe lá, né? E aquilo que era para vir contra você, aquilo que o inimigo ele trama, e aquilo que ele quer para ele, sabe? Acho que uma das piores coisas de castigo, acho que até pior que a forca, é ver Mardoqueu sendo honrado. Porque isso é uma dor que não morre, fica, sabe? Aí quando a pessoa ela morre ali, acabou, né? Ou vai pro inferno, ou vai pro céu, conforme a sua vida, as suas obras, conforme as suas escolhas. Mas a pior coisa, eu imagino, assim, eu vejo que é Deus honrando. Como se diz, é o pior tapa. É ver aquela pessoa que você não gosta, que a pessoa não gosta, a mãe não gosta, a mãe odeia, a mãe quer a morte, a mãe quer a destruição, quer a queda, não somente de Mardoqueu, mas do seu povo. E o pior castigo é ele ser honrado. E ele mesmo ter que anunciar, declarar com a sua própria boca. E aquele que ele queria o mal, receber aquilo que ele queria receber. Ou seja, dar a honra, aquilo que ele queria, o outro tomar o lugar dele. Eu acho que isso é pior que um tapa, é pior que uma surra. Porque mexe aqui, no ego. Mexe aqui, no orgulho, na autossuficiência, na soberba. E para o homem é mais difícil, né? Porque mexe na honra do homem. O homem tem mais dificuldade com isso, né? Quando mexe na honra. E aí, quando Amã fala que ele queria, né, que o rei fizesse de honra para aquele que se agrada, o rei então fala assim: então é isso? Então
do jeitinho que você falou, Amã, sem tirar nada, do jeitinho que você falou. Faz assim para com o judeu Mardoqueu. Ainda põe bem assim, né, detalhado. O judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei, e coisa nenhuma deixes cair de tudo quanto dissesse. Faz assim para o judeu Mardoqueu. Até destaca, né, a sua linhagem, o seu povo. Que está assentado à porta do rei, que está ali, ó, posicionado, que está ali, ó, atento, trabalhando, servindo na porta, servindo na porta do palácio. Você pensa que o que você faz para Deus aí, mesmo que seja pouco diante dos olhos das pessoas, mas Deus está vendo o seu coração. Deus está vendo que você está fazendo o teu melhor. Você que tem um serviço aí, talvez você recepciona as pessoas aí, é hospitaleiro na igreja, você que leva uma água no púlpito, você que é sonoplasta, fica no som, você que toca instrumento, você que louva a Deus, você que fica aí no balcão, tá servindo, você que cuida das crianças. Talvez você não tenha nenhum cargo aí, mas você vai na igreja, você cumprimenta as pessoas com um sorriso, você dá um aperto de mão, você libera a paz de Cristo que está em você. Isso é você ser usado por Deus. É uma função. E você pensa que Deus não está vendo isso? Que você está cooperando para o reino de Deus? Que você está cooperando para com o reino de Deus? Você pensa que Deus não está vendo? Quando você está aí quietinha, mas você está intercedendo. Você ora pelas pessoas, você olha um, olha outro, e a pessoa nem sabe que você está orando por ela, e você está ali, Senhor, ajuda aquela vida lá, ajuda a Kelly, ajuda a Marta, ajuda o pastor, ajuda aí, esses irmãos, ajuda o missionário, ajuda os missionários, a família, Senhor, visita lá aquele que está enfermo, liberta aquele que está lá, aprisionado, no pecado, nos vícios. E você está aí como intercessor, como intercessora. Você pensa que Deus não está vendo? Por mais que você não esteja aí numa posição, num lugar de destaque, como a mãe estava. Talvez você está aí como Mardoqueu. Na tua humildade, na tua simplicidade, mas fazendo com sinceridade, com fidelidade a Deus, com alegria. E Deus ama aquele que dá, aquele que faz, aquele que entrega com alegria. Deus está vendo. Ele está te vendo, Ele sabe da função que Ele te deu e você cumpre. Você executa essa função com amor, com zelo, com ordem, com decência, com interesse de coração, com alegria. Você pensa que Deus não está te vendo? Você pensa que vai ficar aí, elas por elas, Deus não vai honrar? Você não faz por causa da honra, entenda isso, essa observação. Você faz por gratidão, com alegria. Mas você sabe, nós sabemos. E Ele conhece o nosso coração, Ele esquadrinha, Ele prova os nossos pensamentos. Ele sabe que você não faz por algo em troca. Você faz por gratidão e com alegria. Você faz com humildade, com sinceridade, com decência, com fidelidade, com zelo. Porque você quer fazer o melhor, mesmo que
aquilo que você está a fazer aí, o que o Senhor te chamou para fazer, seja algo tão simples, tão pequenininho aos olhos das pessoas, que as pessoas te olham como, sabe, o menorzinho da casa. Foi assim que Deus chamou Gideão. Deus viu Gideão malhando trigo no lagar e diz: vai essa tua força, porque eu serei contigo. Mas ele diz: eu sou o menor da minha casa e minha família é a mais pobre de Manassés. É assim, quando Deus quer honrar alguém, entenda isso, porque Ele vê a inteireza de coração, a sinceridade no coração, a verdade, que não tem mentira, não tem soberba igual a Amã, não é falso, não é enganador, não é faz de conta, finge para as pessoas, não é fingido, não é mentiroso. E chega na hora, Deus vai mostrar quem é Amã, quem é Mardoqueu. E Deus, ele inverte. Você vê que Deus inverte? Aquele que está em cima vai para baixo, que está embaixo vai para cima. É assim que Deus faz. Satanás achou que estava, abafando, com Jesus. Mas Jesus, ele venceu. Ele venceu a morte. Ele venceu as trevas. Ele venceu o pecado. Ele venceu este mundo. Quem é este, o Rei da Glória? Ele é o nosso Senhor, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. Ele vive eternamente. Muitos ressuscitaram, mas morreram depois. Mas Jesus, ele ressuscitou e ele vive eternamente. Ele vive eternamente, ele está vivo. Ele está vivo, ele está lá. E a presença dele está conosco, ele está lá intercedendo, como nosso advogado justo e fiel, nos defendendo do acusador. Aí o inimigo vem e fala: a Kelly fez isso, hein? A Kelly falou isso. Aí Jesus diz: Pai, eu morri por causa dos pecados da Kelly. Ela se arrependeu. Então ela está livre dessa culpa, dessa condenação, por essa atitude, por esse erro. É assim, amados. Que maravilhoso, né? Nós não merecemos isso, não. Não merecemos isso. Mas é porque Ele nos amou. Eterna é a sua misericórdia. Eterna é a sua misericórdia. Então seja grato. Reconheça o que Jesus fez por você na cruz. O que Jesus fez pelos seus. O inimigo está acusando aí, tentando. Contra a tua vida, contra o teu povo, contra os teus. Contra a tua casa, tua família, no teu trabalho. Mas saiba que Jesus, Ele está cuidando de você e dos teus. Ainda que pareça o fim. Ainda que pareça que não tem mais jeito para você e para o teu povo. Deus muda decreto, Deus faz algo acontecer aí, ó. Deus faz algo acontecer e gera uma reviravolta. Sabe, aquilo que vem contra você, Deus faz o inimigo se confundir. Ele mesmo se destrói, se autodestrói. Foi assim que aconteceu com Amã. Entenda que não somente Amã sofreu, mas os seus filhos, seus 10 filhos, morreram da mesma forma que ele tramou para Mardoqueu. Essa é a recompensa do mal, porque o salário do pecado é a morte. Amã teve que tomar a veste, o cavalo, vestir Mardoqueu. Olha que vergonha.
Deus envergonha, viu? Deus vai envergonhar o teu adversário, o nosso adversário. Deus, ele diz em sua palavra que envergonhados e confundidos serão. Pela palavra de Deus. E entenda que a nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra pessoas. Não são contra pessoas, é contra espíritos malignos. E Deus está dizendo que ele vai envergonhar, vai confundir. O inimigo não vai conseguir te atacar, nem atacar os teus. Não. E Deus, ele vai envergonhar e vai preparar uma mesa perante ti na presença dos teus inimigos. A palavra de Deus se cumpre, amados. Deus, ele vai mostrar quem você é para Deus e quem Deus é na sua vida. Que tem recompensa, não vai mostrar somente para você, mas para aqueles que estão em volta e para o teu inimigo, vai mostrar para aqueles que estão aí ao redor, para temer. Talvez muitos podiam estar ali não entendendo por que Mardoqueu, ou criticando por que Mardoqueu não se prostrava diante de Amã, né? Não se vendia, não se corrompia, não se contaminava ali com os outros para se prostrar. É assim como fez Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas tem honra, tem recompensa. É melhor o final do que o começo. As pessoas não entendem, debocham, talvez critica. Ou fala, você tá doida, você tá doido. Você não vai se prostrar. É o Amã. Você não vai se vender, você não vai se corromper, você não vai se contaminar. Vamos fazer também. Não que ele vai ficar irado com você. E aí o inimigo usa para ameaçar você. Para você fazer aquilo que é errado e errar contra Deus. Não. Mente aí. Mente. Mente aí, ó. Não, finge que aconteceu diferente. Tem problema, é só uma mentirinha. É pro bem essa mentirinha. Não, você não vai se vender. Você não vai se contaminar. Você não vai fazer errado. Você vai falar a verdade. Você vai viver a verdade. Ainda que a verdade que você está vivendo parece loucura, mediante as pessoas aí. Mardoqueu vivia ali de não se prostrar ali diante do rei Amã, do Amã, a porta do palácio do rei. E as pessoas olhar para você e te ameaçar, ou a própria pessoa, a própria situação te ameaçar, querendo te colocar medo. Melhor eu mentir, melhor eu fazer de conta. Eu não falar na frente dela, mas por trás eu falar. Não, você vai agir com verdade, você vai agir com justiça, com retidão. Você vai fazer aquilo que é certo perante a palavra de Deus, porque você teme a Deus. Você ama a Deus, você teme a Deus. Você sabe que você não pode virar as costas para Deus. Você não pode se envergonhar de Deus, senão Ele vai se envergonhar de você naquele grande dia. Então você vai sim enfrentar essas dificuldades de cabeça erguida, posicionado, aonde Deus te colocou, aonde Deus te chamou. Você vai continuar aí sim. Você vai erguer essa cabeça. Estão tentando a morte, a destruição para você, tentando te cancelar, tentando acabar com a sua vida, com o seu nome, com os teus, mas você vai perseverar, você vai permanecer. Você não vai mudar por causa das ameaças. Você não vai se corromper por causa das ameaças. A cara feia, o olhar feio, olhar de ódio, de inveja, de indignação, aquele olhar ameaçador, você não vai se corromper, não. Você não vai se contaminar. Você não vai se rebaixar ao maligno. Você vai sujeitar a Deus
e resistir. Sabe o que é resistir? É ficar aqui, ó. O inimigo tenta contra você te empurrar, você tá aqui, ó. Não sai. E ele te empurrando. E você não sai, você resiste. Ele vai fugir. Porque você sujeita a Deus, você resiste o maligno. O maligno quer te derrubar, quer te empurrar, mas você não sai. Você fala, ai não, ele me empurrou, ai que medo, vou sair correndo. Não, você não vai. Você vai fugir da aparência do mal, mas o inimigo você vai resistir. Resistir. Você vai fugir daquilo que ele trama aí para tentar te usar, te corromper. Mas quando ele vier aí te empurrar, te derrubar, você não vai ter medo não. Você não vai ter medo de espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem mortandade que assola ao meio-dia. Você não vai ter medo. Você não vai ter medo. Porque você sabe quem é o teu refúgio, quem é a tua fortaleza, quem é o teu socorro bem presente na angústia. Você sabe que é o teu Deus que te dá descanso, te dá paz, segurança. Ele é o teu escudo. Ele é a tua proteção. E vai ter recompensa para o teu esforço. Não pense aí que o que você faz para Deus, Deus fica devendo. Deus não deve nada para ninguém, não. Aquilo que você faz, você pode ter certeza que você vai ser recompensado, seja por bem, seja por mal. Então é melhor fazer o bem. Você vai ser recompensado. Calma, está escrito tudo no livro das crônicas. Tudo no memorial. Tudo escrito. Que vergonha, né? Que vergonha. Que vergonha. Que Amã passou. E depois que foi feito ali com Mardoqueu aquilo que Amã queria para ele, jamais pensou. É assim, o inimigo é tão enganador que ele mesmo se engana. Porque aquele que ele engana os outros, ele está enganando a si mesmo. Como disse, né, a palavra de Deus. E diz a palavra de Deus, a soberba ela procede à queda. Então, o enganador, ele engana a si mesmo. Ele vive enganado, sabe? Achando que tá arrasando, achando que é o melhor, que é o tal, que é a tal, né? E tá ali mascarado, disfarçado, de lobo em pele de cordeiro. Mas Deus, ele chega uma hora que ele tira a capa. Ele tira a capa. E aqueles que são de Deus, que têm discernimento, Deus não deixa enganado nem confundir. Deus mostra. Ó, ali, ó, minha filha, meu filho, sabe aquele ali, ó? Sabe aquela ali, aquela mulher, sabe? Na verdade, ele é lobo. Ela é lobo. Mas tá vestidinho aí de pelinha de cordeiro. Tá com uma capa só. Tá disfarçado. Mas o seu caráter, o seu interior não é de bondade. Não é de ovelha. É de lobo. E Deus, ele mostra. Ele mostra. Quando ele quer mostrar, ele mostra até as intenções do coração. Do pensamento. É conforme a tua intimidade com Deus. Deus vai começar a mostrar coisas que você nunca viu, você nunca enxergou, você nunca percebeu. Então comece a buscar intimidade com Deus. Sabe para quê? Para você não ser enganada, para você não ser confundida, para Deus começar a mostrar, te dar discernimento espiritual, para você não sair acreditando em qualquer um, não. Em falsas doutrinas, em falsos mestres, em falsas pessoas, não. Em falsos ensinadores, em falsos conselheiros. Porque talvez pessoas próximas a você estão dando conselhos para você que, olha, vai te levar à queda. Então, ore a Deus, busque a Deus, leia a palavra. Se aproxime mais de Deus. Se lance ao Senhor, aos pés do Senhor. E Ele te dará a sabedoria que vem do alto. Não para você gastar nos seus deleites, nas suas vontades,
mas é para a glória de Deus. É para que Deus venha te proteger da ação maligna, para você vigiar e você atentar, falar, esse aí tá falando é do maligno, não é conselho que vem de Deus, não, é conselho do maligno, tá sendo usado pela carne, então não vou ouvir não vou fazer não. Ou eu vou ouvir só e entrar aqui e sair ali. Ah, tá bom, é? Nossa, então tá bom, obrigado, viu? Você vai ser educada, você vai ser educado. Mas você não vai seguir conselho de ímpios. Você não vai seguir conselho de ímpios. Porque você está alicerçado na rocha. Você sabe ali. Porque você sujeita a Deus, você sabe. O que é de Deus, o que está vindo de Deus. E o que está vindo do maligno para tentar te derrubar. Aí você resiste ao maligno e você obedece a Deus. E ao maligno, ó, sai. Mas ele volta, viu? Ele tenta você te derrubar de um jeito, mas ele volta. Por isso que nós temos que estar em constante vigilância. Que ele vem, às vezes, do outro lado. Ele tenta de um lado aqui, ó, mas depois talvez ele foge, mas aí que ele viu que você resistiu. Você não vai ceder. Você não vai se corromper. Você não vai se vender. Então ele insiste, ele é insistente, mas você resiste. Você resiste. Aí ele sai, né? Ele foge, mas aí ele volta. Talvez ele volta por trás, né? De forma traiçoeira, ou ele vem de lado, no outro lado, né? Usando de outra forma. Usando de outra situação. Então, por isso que é necessário você estar ali, ó, constante. Sempre buscando a Deus. Buscando. Orando, né, na palavra, se consagrando. E Deus vai te revelando, te mostrando coisas que os olhos humanos, a ótica humana não enxerga. E isso é tão gostoso, tão maravilhoso. Sabe, assim, algo que não tem como explicar. Não tem como explicar isso que Deus nos proporciona. Isso nos traz paz, nos traz uma segurança, uma confiança, porque tudo que vem de Deus traz paz. Isso é gostoso. Por isso que a palavra de Deus diz que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável, ela é gostosa, sabe, de viver a vontade de Deus. Por mais que a gente sofre, né, as calúnias aí, as falações, as falácias, né, o desprezo, a gente sofre aí as aflições dessa vida, as angústias dessa vida, né? Mas é boa a vontade de Deus. Ela não é ruim. Ela é boa. E ela é perfeita. Ó, não tem um erro. Não tem um cisquinho de erro. E ela é agradável, ela é gostosa de viver a vontade de Deus. E quando a gente vive a vontade de Deus, a gente passa, sabe, pelas dificuldades com o coração alegre, ainda que a gente sente assim, né, umas dores, né, que a gente é ser humano, a gente é limitado, mas Deus, ele vem e renova as nossas forças, traz cura para a nossa alma, que talvez foi ferida. Então, é gostoso, é maravilhoso, e a gente vive com paz. Mas aquele que trama o mal, que tem o mal dentro de si, ele não tem paz. A Bíblia diz aqui que Mardoqueu voltou para a porta do rei, porém Amã se retirou correndo à sua casa, angustiado e cabeça coberta. Sabe? A angústia, a vergonha, saiu correndo. Olha o que Deus faz. Isso serve de lição para aqueles que estão ainda fazendo mal, para parar de fazer, porque ainda dá tempo de se arrepender de fazer o mal. Ainda dá tempo para Deus não envergonhar você aí, ó. Ou alguém que está aí. Então dá tempo. Por isso que você precisa compartilhar, me ajudar a semear essa palavra que vem de Deus. Não é a Kelly, não. E Deus me fez lembrar agora, falando isso, que Deus me deu uma visão domingo agora na escola dominical de manhã. Enquanto eu estava ali orando antes de começar a aula, Deus me mostrava um cano onde passava a água para ser levada
para outros canais, sabe? E Deus me mostrava que esse cano somos nós. E Deus mostrando assim, tá vendo? Vocês são isso aqui, ó. É esse canal, é como esse cano, esse encanamento que leva a minha água, que leva a água da fonte da vida. Vocês são como esse cano que são usados para levar a água aos lares, às vidas. E Deus me mostrava um cano mais ou menos dessa grossura assim. E esse cano, mas eu olhava assim na horizontal, né, na lateral, mas eu via a espessura desse cano, era mais ou menos dessa grossura na visão. E eu via, Deus me mostrava um cano todo sujo, encardido. Sabe aqueles canos encardido? E Deus me mostrava um cano bem velho, esbranquiçado, ressecado, mas eu via água passando dentro dele. E eu via também um cano todo bonito, um cano todo pintado, sabe? Como aqueles pintado com igual quadro, com tipo mosaico assim, tipo estampado. Deus me mostrava assim, esse cano todo pintado, bonito, sabe? Chique, elegante. E Deus me mostrava também o cano novo, azul assim, sabe? Novo. E Deus começou a me mostrar que assim somos nós. Assim como Ele já me mostrou uma vez, nós como canos que levamos a palavra de Deus, a água da fonte da vida, e nós como vasos, assim como tem aqueles vasos mais rústicos, né, mais bruto, aqueles vasos de fazenda, mas que é usado para pôr azeite, para transbordar, para derramar. E assim como tem aqueles vasos mais delicadinhos, mais chique, né? Mais estampados, mas também é usado. Todos são usados. Todos. Seja mais rústico. Talvez você aí é meia bruta, né? Eu sou meio assim, mais bruta por causa da minha criação, né? Pode talvez não parecer, mas eu sou meia, né? Acelerada, meia bruta, assim. Tô aprendendo ainda, né? Tô aprendendo. Deus vai nos ensinando, Ele vai nos moldando, né? E tem umas que são mais delicadinhas, né? Fala mais delicadinho. Tem umas que já fala mais forte, né? Mais com a voz mais forte, mais alta, num volume mais alto. Mas todos são usados. E assim que Deus me mostrou esses canos. Esses canos, uns estavam pintadinhos, tudo bonitinho, outros já encardidos por fora, tudo sujo, mas é usado. E aqueles que estavam novos, como os novos convertidos, sendo usados. E tinha uns velhos já ressecados, mas usado também. Então, seja usado por Deus. Talvez você olha para outra pessoa e fala assim, mas ela tem mais condições que eu, né? Ela conhece mais gente que eu, ela é mais bonitinha que eu, ela se veste melhor, tem mais dinheiro que eu. Você é um canal de bênção. Você, esse canal, é como esse cano que leva, independente o que está externo aí, independente de como está o seu cabelo, como está o seu corpo, como está a sua vida financeira, de como está talvez aí
a sua vida, você mora de favor, você mora de aluguel, você mora numa casa própria, ou se você mora num apartamento, numa casa térrea, ou você mora no sítio, você mora numa chácara, ou se você tem carro, se você não tem, se você tem moto, se você não tem, se você tem bicicleta, se você não tem, se você tem filho, se você não tem, você é esse canal de bênção, você é como esse cano, independente do que está externo, do que você tem ou deixa de ter. Se você está no peso, se você está abaixo do peso, se você está acima do peso, se você tem a voz fina, se você tem a voz grave, se você tem estudo, se você não tem aquilo que é externo, não se preocupe. Olhe que você é um canal de bênção, você é como esse cano, que através de você, independente das suas condições externas, Deus, Ele te usa como esse canal de bênção, para ser como esse canal que a água sai através de você e é levado para outras vidas. Olha que maravilhoso! É levado, olha, para muitas vidas através de você. Você é esse canal de bênção. Nós somos esse canal de bênção. Não é porque somos bons, não. Não, é porque Ele é bom e eterno é a sua misericórdia. E Ele nos usa. Ele usa quem Ele quer. Ele pode usar até uma mula, porque Ele usou. Ele usa até um peixe para trazer a providência, né? Ele usa até um peixe, um grande peixe para engolir ali um homem, que é o Jonas, né? Depois vomitar, para um propósito. Então Deus tem os seus meios. Deus usa corvos para levar o alimento. Então Deus tem os seus meios para agir, para falar, para transmitir mensagem, para prover na nossa vida. Tá entendendo isso? E você foi escolhido como esse canal de bênção, para fazer a diferença para outras vidas. Compartilha. E aquilo que você recebeu aí, compartilha também no seu dia a dia, com seu esposo, sua esposa, os seus filhos. Talvez você não pode pregar mais aí, porque eles não escutam mais você, né? Mas você vai pregar com a tua vida, com aquilo que você aprendeu. Aquilo que você aprendeu. Amém? Gente me ligando. Você vai compartilhar aí daquilo que você aprendeu. Então compartilha, seja como for. Vamos usar. Deus sabe o que nós podemos compartilhar, as ferramentas que Ele nos dá para poder compartilhar. Ele sabe o que nós podemos fazer em prol do reino. Então faça. Não é em prol da Kelly, não. Eu não estou aqui por causa de mim, não. Mas é porque se fosse por causa de mim, eu escolheria a ficar no meu conforto. Não é verdade? Mas estou aqui por obediência a Deus. Até quando Deus me orientar, me conduzir. Porque o ser humano, a nossa carne, ela é limitada, ela é fraca. E nós não podemos vir pela nossa carne. Se fosse pela carne da Kelly, eu falei assim, hoje eu vou fazer, mas amanhã eu não vou fazer, não. Vou fazer uma vez por mês, uma vez por semana. É assim. Mas por obedecer a Deus. Lembra de ontem, da live de ontem? Jesus ordenou, obrigou. Você vai fazer sim, você querendo ou não. Você vai fazer sim. Você é discípulo. Você vai fazer, você vai entrar. Você querendo ou não, você vai obedecer, você vai entrar aí nesse barco. Tem algo com você aí nesse barco. Tá entendendo? Mistério? É assim. A Kelly, mesmo querendo ou não querendo, tem que obedecer. A Kelly sabe quem ela é, quem ela era e quem Deus é e o que Deus já fez na vida da Kelly. Assim, você sabe o que Deus já fez na sua vida. Você sabe
o que Deus já tem te livrado e o que Deus pode fazer através da sua vida. A Kelly sabe o que Deus pode fazer através da vida da Kelly. Tão falha, tão pequenina, tão limitada, mas é um canal. É um cano. Talvez tem canos mais bonitinhos, de marca, né? Mais estudados que a Kelly, né? Diplomada ali, talvez tem mais capacitados, né? Ó, aquele cano lá é de marca, hein? Esse caninho aí não é de marca não, mas é usado. É usado. Tá entendendo? É usado. Ah, é cano de aço. Outro é cano de plástico. A cana de é canal. E nós, como barro nas mãos do oleiro, nós estamos aqui, ó, nas mãos de Deus. E quando ele vê que quebrou, ele vai lá restaurar. Tá entendendo? Ah, o cano quebrou, rachou. Ele reconstrói para ser usado de novo. Então seja usado por Deus. Aí como Mardoqueu, na tua sinceridade, na tua verdade, na tua fidelidade a Deus. Seja usado por Deus. Tem recompensa. Até os seus inimigos, Deus ele provê o que você precisa. Deus honra os seus na sua casa, como honrou na casa de Mardoqueu a Esther, que é Radassa. Deus vai honrar você, tem recompensa. E Deus e o rei Assuero colocou Mardoqueu num lugar de destaque, tomando o Mardoqueu no lugar da casa de Amã. Tomou Mardoqueu para colocar ali, ó, sobre a casa de Amã. Tá entendendo que tem honra para você? Tem recompensa? A nossa maior recompensa é com galardão. É o galardão que o Senhor vai nos entregar. Mas tem recompensa aqui nessa terra também. Porque Deus ele é fiel. Ele é fiel à sua palavra. Então, não deixa o mal contaminar o seu coração. Continua com o teu coração limpo. Talvez tenha sujeirinha no teu coração. Pede para Jesus limpar. Persevera. Fala, Senhor, eu não quero essa sujeirinha. Eu não posso mais viver com essa sujeirinha. Eu entendi a sua palavra. Eu sei que eu preciso limpar esse meu coração. Eu não posso. Eu não quero ser como Amã, não. Porque eu entendi agora que o mal, ó, recebe o mal. Então eu não quero semear na carne, porque eu vou colher corrupção. Eu quero semear em espírito. Eu quero semear no espírito, que eu colherei vida e paz e honra, vida eterna. Amém? Então seja um instrumento de Deus aí onde o Senhor te envia, tá bom? E nós vamos orar agora. Você que tem pedido de oração, coloque aí nos comentários. Amém? Você que quer que eu ore por alguém, anotar o teu pedido de oração, anota aí nos comentários, nós vamos orar. Eu estarei anotando no meu caderninho de oração. E você que entrou aí pelo final, pelo meio da live, volte no comecinho, deguste bem aquilo que o Senhor nos alimenta. Não pega a porção pela metade, não pega a porção por completo. Volte. E você que pode, compartilhe. Por que eu falo agora sobre compartilhar? Por causa da mensagem que eu recebo todas as vezes que eu finalizo a live, antes de concluir, aparece uma mensagem agora que durante 30 dias vai ser excluído as lives. Aí tem que compartilhar para não ser excluída. Então não deixe o inimigo roubar essa semente. É algo tão precioso, é como pérola. É um alimento que nos alimenta e pode alimentar outras vidas. Não deixe o inimigo roubar. O inimigo quer roubar a semente, mas não deixe. Me ajuda a ser esse canal de bênção. Amém? Para outras vidas, porque eu fui alcançado. Por isso estou aqui. Você foi alcançado, por isso que você está aqui. Nós somos alcançados e nós vamos levar isso até outras pessoas. Amém? Eu fui alcançado, trago aqui para a tua vida e você também
leve para outra vida, não somente compartilhando nas redes sociais, no Facebook, no WhatsApp, mas também compartilhando com o teu aprendizado, com aquilo que você aprendeu na tua vida prática aí, no teu dia a dia. Amém? Para a glória de Deus. E o nome do Senhor será glorificado. Vamos orar em nome do Senhor Jesus? Pai amado, Deus Santo, aqui estamos, Senhor, gratos a Ti, oh Senhor. Pai, obrigado, meu Deus, obrigada, Senhor. Obrigado por tanto cuidado para conosco, a salvação da nossa alma, o perdão dos nossos pecados, o sacrifício do Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, na cruz. Oh, Senhor, não merecemos tantas bênçãos. Senhor, o Senhor vem com essa palavra que nos conforta, que nos consola, nos deixa em paz diante dos ataques malignos, das tramas do maligno contra nós. Meu Deus, assim como Amã morreu na sua própria forca, e assim os seus filhos sofreram por causa da sua maldade. Ó Deus, nós ouvimos essa palavra com temor e tremor, não queremos agir com maldade. Se houver alguma maldade em nós, Senhor, alguma sujeira em nós, na nossa mente, nas nossas emoções, nas obras das nossas mãos, aonde nós estamos indo, as nossas decisões, que o Senhor venha nos limpar, que o Senhor venha mostrar aquilo que está em oculto, mas não nos deixe, Senhor, confundidos e enganados. Nós queremos estar com nossos olhos espirituais abertos para assim poder entender, ouvindo a Tua palavra, ouvindo, entendendo, crendo e praticando, exercendo, Senhor, aquilo que o Senhor nos ensina. Tem de misericórdia de nós, tem de misericórdia do Teu povo, ó Deus, que tem estado comigo, perseverado. Eu sei que não é fácil, Senhor. Eu sei que não é fácil dar continuidade, perseverar e permanecer, porque é fácil assistir uma live, ouvir a palavra um dia ou outro, mas permanecer assim, ouvindo a Tua palavra, constante. Eu sei que não é fácil, porque o maligno, ele tenta agir e usar a nossa carne, que é fraca, para que nós não venhamos a ser perseverantes e persistentes, Senhor, na Tua obra, ó Deus, permanecendo, ouvindo a Tua palavra, compromissados, Senhor, no Teu reino, para a glória do Teu nome. Senhor, aqui apresento, Pai, cada lar que está sendo representado, cada família, através dessas vidas. Tu conheces, Tu sabes as aflições do Teu povo, a necessidade de cada um, e aqui eu uno a minha fé, Senhor, com a fé de cada um que aí está. Meu Deus, intercedendo por cada pedido de oração, por cada nome nos comentários, intercedendo por cada nome no caderno de oração, na caixinha de pedido. Ó Deus, Tu sabes, ó Deus, Tu conheces. E assim, Senhor, nós oramos, estendendo as mãos sem ira e sem contenda, pedindo as Tuas bênçãos espirituais, porque sabemos que através das bênçãos espirituais, o Senhor nos fazendo viver em fidelidade a Ti, Senhor, ao conhecimento da Tua palavra. Senhor, as Tuas bênçãos físicas, materiais, espirituais, o Senhor acrescenta na nossa vida, porque nós decidimos buscar primeiro o Teu reino, a Tua justiça, e assim o Senhor faz a nossa vida conforme a nossa necessidade. E aqui nós nos prostramos diante de Ti com o nosso coração rendido ao Senhor. Ó Deus, pedindo misericórdia. Tenha misericórdia de nós, a nossa família, dos nossos filhos. Ó Deus, aqueles que são casados. Pai, tenha misericórdia em nome do Senhor Jesus, dessa cidade, dessa vizinhança, desse bairro. Tenha misericórdia da nossa nação. Tenha misericórdia, Senhor, do Teu povo. Que o Senhor venha a agir, Senhor, abençoar a Israel. Meu Deus, Tu sabes todas as coisas. Nós oramos por Israel. Dê sabedoria, força. Que haja um arrependimento, Senhor, em massa. Que haja uma conversão de uma forma genuína, em massa, Senhor, para que eles venham a reconhecer que só o Senhor Jesus Cristo salva, liberta, cura, batiza com o Espírito Santo, que leva para o céu, que é o Salvador, o enviado, o Messias, o Filho de Deus.
Senhor, que o Senhor venha abençoando os missionários, que o Senhor venha provendo, que o Senhor venha abençoando, agindo na vida dos que estão enfermos, talvez nos lares, nos hospitais. Que o Senhor venha estendendo a tua mão poderosa, a tua mão forte. Se assim for a tua vontade, cura, Senhor, porque tu podes curar. E se for a tua vontade, Senhor, nós cremos que o Senhor já está curando o enfermo, o Senhor já está restaurando aquilo que foi destruído, quebrado, os laços familiares entre pais e filhos. Ó Deus, os casamentos, meu Deus. Senhor, aqueles que estão escravizados por algum vício, no cigarro, na bebida, nas drogas, talvez por medicações que não estão fazendo bem para o seu organismo, mas Tu és um Deus que pode libertar. Tu és o Deus que pode curar toda síndrome. Tu és o Deus que pode curar toda e qualquer enfermidade. Nós cremos, Senhor, no Teu poder nesta manhã, nesse momento. Nós cremos, Senhor, ó Deus, na regeneração, na transformação de vida pelo poder da Tua palavra, pelo poder do Teu Espírito Santo que nós habita e através de nós age com grande poder. Nós cremos, Senhor, e assim nós te agradecemos por tudo, pedindo todas essas bênçãos conforme a Tua vontade e Teu querer. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o Nazareno, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém, amados. Que Deus abençoe a sua vida. Amanhã, se Deus permitir, estaremos aqui. Amém? Amanhã eu tenho médico de manhã no postinho, mas estaremos aqui amanhã. Se possível, estarei avisando um pouquinho antes, assim como fiz hoje. Talvez eu avisei em cima do horário, mas Deus sabe todas as coisas, né? A Kelly é um pouco limitada, um pouco não, muito limitada e só Deus para dar graça para poder conciliar, né, as tarefas e o tempo. Amém? Mas se Deus permitir, amanhã estaremos aqui novamente, essa caminhada uns com os outros, intercedendo uns pelos outros e Deus dando vitória, quebrando laço, envergonhando o adversário da nossa alma que vem contra nós e honrando a nossa fé, a nossa obediência, a nossa fidelidade, a nossa perseverança com o Senhor. Amém? Que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo e que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Apareceu uma mensagem aqui de conexão lenta e não consigo nem finalizar. Não consigo